Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Heriberto Queiroz e este é o seu Leve Pod, o seu podcast semanal todas as terças-feiras às 20 horas. Não é isso aí, Ronaldo? É isso mesmo, e aí, tudo bem? Beleza? Beleza de Creuza, como se diz. E você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito bem-vinde. Esse é o seu Leve Pod, o seu compromisso de todas as terças às 20 horas. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Por favor, pega o dedão, se inscreve, curta, espalha, compartilha o nosso link, comenta bastante, deixa seu comentário, a sua crítica, o seu elogio, tá? E sobe coração. Minhas redes sociais, Heriberto Queiroz Oficial. @Ronaldo Miranda Show e @Ronchucha Miranguel. Ronaldo, você já ouviu falar em fisioterapia florense? Já ouvi falar, não vou mentir, não posso mentir porque você já comentou comigo. É. Mas se não fosse isso, eu não saberia o que é. E você sabe? Eu comentei com você porque eu, como um perito assistente na área de fisioterapia, já realizei várias perícias. E Sim. aí é uma área que me fascina. Só que tem uma colega que está conosco hoje aqui, que é a doutora Ana Luísa Teixeira, que ela vai falar ainda mais desse universo maravilhoso para a gente entender, né? Seja muito bem-vinda, viu, Ana Luísa? Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, agradeço pelo convite, de estar aqui e ainda mais falando sobre fisioterapia forense, que é a minha mais nova paixão. Muito bem, como sempre, temos comidinhas deliciosas, Muito obrigada. né? Bebidinhas, então fique à vontade durante a nossa conversa para você poder se deliciar. Obrigada. Já estou me sentindo à vontade. Quando eu estava na graduação, que eu escutava falar em fisioterapia florense, né? Eu, assim, não sei se foi sua realidade também. Eu não entendia muito, mas eu via falar que era uma área diferenciada, né? Que era uma área um pouco melhor remunerada, mas no geral a gente ia ir para a área de neuro ou para a área de respiratória, que era o que era mais comum na minha época. Após a minha formação, né, eu comecei então a atuar dentro das perícias como perito assistente. E aí me encantei por essa área, que é uma área que eu gosto muito, porque é uma descoberta incrível. E a gente cresce muito também como profissional. Verdade. E para você, como que chegou essa divisão, Oportunidade, essa oportunidade diferente na fisioterapia? Ao contrário de você, Heriberto, eu na graduação não ouvi falar. Eu vou fazer 20 anos de formada próximo ano. E eu não tive esse contexto de fisioterapia forense na minha graduação, né? Não sei quando você se formou, né? Menos que você, um pouquinho. Há 20 anos Chove. eu não ouvia falar, apesar de já existir, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, como é que eu entrei na fisioterapia forense? Eu trabalho já na área de gerontologia, né? Sou mestre em gerontologia. Trabalho na área clínica com idosos saudáveis, independentes, autônomos. Sou professora, sou coordenadora de curso há 15 anos, né? E o ano passado, na verdade, em 2021, um primo meu fez o curso na pandemia, ele é engenheiro, e ele me chamou a atenção. Ele disse: Ana, você já ouviu falar em fisioterapia forense? Você já pensou em fazer perícia? Eu disse: oi? Não, já ouvi falar, assim, por cima, né? Mas nunca busquei conhecimento sobre isso. Ele disse: pois eu conheço uma pessoa que faz perícia, uma fisioterapeuta, e eu acho que você podia... E eu fui pesquisando sobre isso, né? E pedi a sugestão de um colega que trabalhava na área de fisioterapia do trabalho. E ele me sugeriu, né, uma professora da Paraíba, a professora Karen Kelly, em que eu fiz o curso com ela. E aí, em 2022, eu iniciei o curso, uma capacitação maravilhosa. Ela é uma fisioterapeuta de João Pessoa, que está anos-luz na frente de Natal, nesse aspecto. Trabalha há 12 anos. E eu tive a oportunidade de ter esse conhecimento, essa capacitação com ela. E desde então, fiz o meu curso bem tranquilo e calmo, sem pressa, sem pressão, porque eu queria algo novo. A gente busca como profissional algo novo, algo que nos renove, né?
E com 20 anos de profissão, a gente precisa sempre estar renovando aí o brilho no olhar. Novos desafios, né? Exatamente. Muito bom. E aí eu comecei a atuar o ano passado, fez 1 ano e um pouquinho agora que eu estou atuando. E eu atuo como perita do TRT 21, né, do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 21ª Região. E trabalho como assistente técnica também, além dos outros serviços avulsos que a gente sabe que existe. Que aí, para começar... Já a gente pode esclarecer sim, isso, né? Sim. Mas para começar, você atua como perita, fisioterapeuta, perita do TRT 21, Tribunal Regional do Trabalho, Rio Grande do Norte, não é isso? É preciso algum concurso? É preciso alguma seleção interna? Tem edital? Para quem está assistindo a gente e teve esse interesse, apenas a profissão de fisioterapeuta, ou, por exemplo, eu sou gestor hospitalar, eu também posso atuar de alguma forma dentro do TRT com outra profissão? Esclarece isso pra gente. Vamos lá. Para você ser perito do TRT 21, em qualquer área específica, técnica de alguma profissão, você não precisa ser concursado. Você precisa ter uma capacitação para realizar perícias, certo? Então, eu preciso ser graduado, eu preciso ter uma capacitação e eu preciso me cadastrar, né, no tribunal. E tem um passo a passo que é muito importante fazer para que eu possa ser nomeada pelos juízes para realizar aquela perícia, aquele ato pericial. Então, o passo é esse, é você se cadastrar. Claro que tem pessoas que se aventuram e se cadastram sem ter nenhuma formação. Só que lá na frente ele desiste, porque ele não vai conseguir entregar um bom trabalho. Se apresentar aos juízes é um passo muito importante, porque como é que o juiz vai nomear um perito fisioterapeuta para tirar uma dúvida dele sobre um determinado caso, esclarecer alguma dúvida processual ali em relação a um caso? Posso até exemplificar aqui para ficar mais claro. Se ele não conhece aquele profissional. Então, eu fiz todo esse passo a passo de me apresentar aos magistrados do TRT. São 13 varas, eu fui em 7 varas do tribunal, me apresentei a esses magistrados, entre juízes substitutos e juízes responsáveis, né, pela vara diretamente. E a partir dessa apresentação, eu passei a ser nomeada. 1 mês depois, foi Você logo em seguida. Bateu na portinha lá e falou: Bati na portinha. Oi, tudo bem? Eu sou a doutora Ana Eu Luísa. sou fisioterapeuta, estou começando como perita e gostaria que o senhor conhecesse um pouco o meu trabalho. E aí eu vendi o meu serviço para os juízes. Então, e por o que meu não nas 13? ali, porque eu tive particularmente algumas dificuldades. A gente, quando vai nas varas, a gente procura os diretores de vara, a gente procura os secretários, a gente procura os juízes, mas esse primeiro contato são com essas pessoas. Alguns diretores e responsáveis por vara abrem as portas assim e a gente conversa diretamente com os juízes. Outros a gente não permite nem que a gente chegue. Entendo. Entende? Então, por mais que eu agendasse, por mais que eu chegasse lá e tivesse essa proatividade, mas levei alguns portas na cara, né? Então, eu tive essa dificuldade. Para que vocês entendam um pouquinho mais como é a atuação do fisioterapeuta forense, eu vou dar um exemplo, tá? Para que fique mais claro, tá? Vamos dizer que o indivíduo, ele trabalha numa empresa há 10 anos, há 12 anos, e ele adquiriu uma lesão, certo? E ele foi desligado dessa empresa. Então, as famosas LERDORT. Isso, as famosas lesões por esforço repetitivo, as lesões musculoesqueléticas. Aí a gente tem as tendinites, a gente tem as bursites, a gente tem, né, as hérnias discais, a síndrome do túnel do carpo, são alguns exemplos. E aquela pessoa foi desligada da empresa e ela alega que adquiriu aquela doença enquanto era funcionário, enquanto trabalhava naquela empresa, por causa da atividade laboral que ela desempenhava. Digitava muito, fazia um movimento muito repetitivo, carregava peso nas costas. E aí ela vai para o litígio, ela coloca a empresa na justiça, alega isso, e o juiz precisa de um profissional que seja especialista naquilo, naquele conhecimento,
para que esclareça para ele, bem, de fato, aquela lesão foi adquirida, tem relação com o que ele estava fazendo, com a atividade laboral dele e da empresa? Como é que o juiz vai decidir julgar um caso sem saber se de fato aquele indivíduo ele está mentindo ou se de fato é verdade? Sim. Então, ele precisa de um profissional com conhecimento técnico para realizar uma perícia, uma avaliação. No caso, a gente realiza avaliação funcional, enquanto fisioterapeuta, que a gente aprende na faculdade. E a gente vai identificar quais são as lesões que aquele indivíduo tem, né? Normalmente, ele já tem um diagnóstico clínico que é feito pelo médico e a gente vai fazer um diagnóstico diferenciado, que é o diagnóstico fisioterapêutico, né? A gente vai dizer quanto de força ele tem, quanto de amplitude de movimento ele tem e quanto, principalmente, de capacidade funcional ele tem. Qual foi o que aquela lesão provocou nele que fez com que ele perdesse funcionalidade ali depois que ele foi desligado, certo? Sim. E aí a gente faz esse momento de avaliação clínica e depois o juiz pede para que a gente também visite o local de trabalho para identificar se o tipo de atividade laboral, de fato, pode ter provocado aquilo. Então, a gente faz, de acordo com a legislação, a NR17, né, uma avaliação ergonômica do ambiente de trabalho, cadeira, altura de mesa, posicionamento, qual a posição que ele adotar, luz, temperatura, ruído, para que a gente consiga identificar e juntar as duas informações. Vai confrontar com a realidade. Normalmente, o juiz quer saber duas informações. Se existe o nexo, que eles chamam de nexo de causa, né? Existe relação, nexo é relação. Existe relação entre a doença que o indivíduo tem, o periciado, né, o reclamante, com a atividade laboral que ele desempenhava. Isso a gente vai responder para o juiz. E se ele teve perda de capacidade funcional, se essa perda de capacidade funcional ela é temporária, se ela é permanente, etc, etc. Então, o fisioterapeuta, ele não tem um paciente, ele tem um periciado. Por outro lado, isso eu estou a serviço da justiça, portanto, eu estou neutra, né? Isenta. Eu estou ali isenta, eu estou ali para esclarecer o que o juiz quer saber. Eu não estou nem de um lado, nem estou do outro, ok? Ok. Por outro lado, eu posso ser um assistente técnico, que é o que a Heriberto faz e trabalha. Eu posso estar a favor ou defendendo uma das partes. Uma das partes, que pode ser o trabalhador ou pode ser a empresa. E aí eu acompanho todo o processo dessa parte, que pode ser a empresa e que pode ser o reclamante. Então, eu estou ali, eu também vou fazer a avaliação com ele, eu também vou acompanhar ele na visita, né? Tanto na avaliação clínica como na visita no ambiente de trabalho. Eu vou estar ali produzindo documentos importantes para quando o perito declarar a opinião dele ali, eu também posso entrar com a minha opinião e defender o meu cliente. Já aconteceu, eu vou perguntar, porque Natal eu costumo dizer que é um ovo de codorna partido ao meio, Heriberto. Porque se eu começar a conversar aqui com a Ana Luísa, eu vou descobrir que ela é amiga de um amigo meu e etc, né? Possível. É impressionante. Já aconteceu com você, ou você já teve conhecimento de algum colega que chegou na hora da perícia, né? É você, fulana, e você conhecia a reclamante, digamos assim, e aí como é que se resolve isso? Você tem que falar para o juiz, doutor, Vossa Excelência, perdão, eu tenho um vínculo, eu conheço a pessoa que está fazendo a reclamação, eu não posso atuar neste caso. Já aconteceu isso? Não aconteceu porque antes de a gente aceitar aquela nomeação, a gente tem que avaliar exatamente isso. Se as partes, né, se a gente tem conhecimento de quem são as partes, né, e pelo CPC, pelo Código Processual Civil, a gente não pode aceitar uma perícia quando a gente tem proximidade com uma das partes. Devido ao conflito de interesse. E aí eu declino, eu não aceito, eu declino e explico o motivo. Então, isso não pode acontecer de fato. A gente conhece os profissionais, né? Mas já aconteceu com você, de você, então, estudar o processo e, eita, eu conheço essa pessoa. Não, nunca declinei por esse motivo, não. Tem um fato importante aí, que, como ela falou, mesmo sendo perita da justiça oficial, credenciada pelo TRT, para ter essa imparcialidade, ela também pode atuar tanto para reclamante quanto para reclamada, em ambas as partes. Sim. E aí eu queria sair um pouco dessa perícia do TRT e ir para essas perícias que a gente faz
né, como Como suporte, assistente assistente técnico nessas Que aí, demandas. no caso, não é o juiz que determina, que convoca. É uma empresa ou uma pessoa que ele conhece. Normalmente e tal, né? um escritório de advocacia, né, que Indica. indica ao cliente a nossa contratação, né? Isso. Ou o próprio cliente que toma conhecimento, mas normalmente é o advogado ou o escritório que nos indicam. Isso. E aí, eu vi que, desde que você terminou o seu curso, até então, você cresceu muito na carreira. Sim. Eu falo isso por quê? Porque às vezes eu vou atender um cliente, né, E lá está a doutora Ana Luísa. que já fez um laudo ergonômico que ela fez, né, que ela emitiu. Né? Eu já tenho essa parte aqui adiantada, e aí a gente pode entrar nesses outros pormenores também. Sim. Você cresceu muito na carreira como fisioterapeuta perita, desde que começou a atuar, né? E você acredita, né, que as condições de trabalho hoje, elas melhoraram comparadas com antigamente? E por que ainda é tão comum a gente ver funcionários colocando processos em empresas? Vamos lá. Eu estou atuando há 1 ano e um pouco mais, né? 1 ano e 3 meses, mais ou menos, né? Desde a minha primeira nomeação. Como assistente técnica, eu vou dizer da minha experiência, certo? Eu comecei como assistente, eu trabalhei desde o ano passado como perita, então eu recebia muito processo do TRT, foi assim, uma avalanche. A impressão que eu tive é que o TRT não tinha peritos como eu e como uma colega que atua muito bem também. Eu sei da qualidade do laudo dela. Porque o próprio TRT já tinha um cadastro de juízes, de peritos muito antigos, né? Que não tinha esse olhar que o fisioterapeuta tem. Isso a gente tem que colocar aqui, né? A qualidade do nosso laudo, o detalhe e principalmente a avaliação ergonômica. Que outros peritos, por exemplo, médicos, não fazem, porque não é da alçada de conhecimento deles. E é da nossa, né? Sim. Enquanto assistente técnico, eu atuo atualmente com um nicho muito específico, certo? Que são de bancários, tá? E eu, sinceramente, me assustei quando eu peguei esse nicho de bancários, por meio de um escritório de advocacia que trabalha com esse nicho. Então, bancos particulares e bancos públicos, né? E, inclusive, já me encontrei com você algumas vezes como perita, né? Eu fui como perita, sim. Mas o olhar enquanto assistente técnico é muito diferente. Sim, né? sim. É muito diferente, principalmente do reclamante. Sim. Né? E eu me assustei, assim, com como chegam essas pessoas. Eu já sei o perfil do bancário. O bancário é aquele cara que entra novinho no banco, que evolui, ganha muito bem dentro do banco, e ele vive para trabalhar, ele não trabalha para viver. Ele vive para trabalhar. Como se diz. E ele não tem limites de horário, e o banco não acha ruim, né? Ele não tem limites de horário, ele não tem limites. Ele quer bater as metas, para ele ter um salário melhor. E assim, avançar, né, nos cargos. Sim. Então, eu estou vendo que, assim, são muitas lesões de anos de trabalho. E assim, não são 5 anos, são 13 anos, 15 anos, 20 anos de trabalho. E enquanto assistente técnica, eu vejo que os bancos, né, eles não têm, como perita também já tinha visto isso, eles não têm um programa de prevenção. A maioria dos bancos não tem um programa de prevenção de lesões com os seus colaboradores. A gente sabe que os bancos também têm um corpo de, como é que eu posso dizer, aquelas associações, aqueles sindicatos, né? Muito forte. Sim, é verdade. Muito forte dos bancários. Ainda assim, eu acho que eles ainda não chegaram ao ponto de cumprir com a legislação, com a NR17, entende? Sim. E um adendo, viu, doutora Ana Luísa? É muito cruel e uma pressão muito grande que esses profissionais sofrem. Eu sei porque eu tenho amigos bancários e eles me contam cada absurdo dos bastidores, porque eles são obrigados a quase que forçar o cliente a contratar um título de capitalização, um consignado, os produtos financeiros da instituição, né? Eles aprendem técnicas que fazem uma verdadeira lavagem cerebral na pessoa. Se a pessoa não for mais perspicaz e não conseguir compreender que vai dar o não de verdade, ela acaba caindo na conversa.
Eu vou mais além. Eu escutei vocês dois falando e estava aqui fazendo uma associação das percepções que eu tive desse tempo que eu estou periciando para cá. Antigamente, principalmente década de 80, 90, bancário, ela que era profissão de elite. Nossa, fulano trabalha no Brasil, banco, era tal. Então você ter um bancário na família era algo bem interessante. Hoje, o que a gente observa na prática? Diariamente, agências fechando. Sim. Diariamente, agências fechando. E pessoas sendo substituídas por máquinas. A automatização. Cada vez mais. E aí, o que nós temos? Antes, eu dependia de muitas questões para ir ao banco. E só resolvia indo ao banco. Então, quando tinha uma greve de banco, parava mesmo tudo. Hoje, com as questões que envolvem... aplicativos, né? As transações financeiras eletrônicas, a gente observa que há as greves, mas não há um impacto, né? Uma parada tão grande como nós tínhamos na década de 80 e 90. E isso gerou também, na própria classe de bancário, um certo grau de ansiedade muito grande. Então, eu observo que, aliado às questões também físicas desses bancários, há também questões ligadas à ansiedade, né, depressão. Sim. Então, precisa também, às vezes, de uma assistência psicológica. Eu vejo que nas perícias há muito essa questão do corpo, sim, mas também há muito uma questão ali psicológica que está envolvida por essa visão, né, de preocupação que o bancário tem. Tá, eu estou no emprego hoje e amanhã. Né? E você deve ter acompanhado isso também, que assistente técnico, né? O burnout entrou, né, na lista de doenças ocupacionais. Sim. Então, todas as perícias que estão vindo, a maioria já vem com um burnout associado, um pânico, um transtorno de ansiedade, vem conjugado. Mas nós não fazemos essa avaliação, porque nós não temos essa formação. Sim. Aí o juiz tem que nomear ou um psiquiatra ou um psicólogo para fazer essa avaliação. Mas é bem isso mesmo. E não estamos falando somente dos bancos privados, tá? Porque eu tenho pessoas também dos públicos que, inclusive, agora, recentemente, houve um movimento desses bancos públicos, né? Mais diversos, não vou citar um somente, mas todos eles, que estavam tentando fazer uma forma dentro da lei de encontrar uma coisa para aprovar a demissão dos funcionários públicos, inclusive bancários, né? Justificando exatamente essa questão de que há uma diminuição, né, da necessidade de pessoal, porque hoje a gente tem um aplicativo, tem o caixa eletrônico, o internet banking, enfim. Aí o sindicato dos bancários foi lá e barrou essa tentativa. Mas ainda tem esse fantasma aí por trás que vem mexendo com o psicológico desses profissionais. Isso. E aí a gente observa várias questões ligadas nesse eixo que adoecem, né? Como as perícias que eu faço não é só na questão de banco, eu vou para outras áreas também, eu observo que essa questão é um componente, essa questão mental, é um componente também muito, muito adoecedor nos dias de hoje, sabe? Parece que tem uma ligação direta. Então, por isso que às vezes precisa também de um olhar de um perito dentro dessa área também, psicológica, sim, né? Da psicologia. E aí, muitos fisioterapeutas acham que nós somos aqueles fisioterapeutas assim, que ganham muito dinheiro, né? Que a perícia é uma das áreas que dá mais grana para quem é físio. Eu sempre tento colocar o seguinte, olha, eu acho a remuneração justa, mas o que é exigido da gente, porque a gente está ali com um destino. Então é um trabalho muito minucioso, precisa de uma riqueza de detalhe grandiosa, sabe? Uhum. Então, é como você falou, nem todo fisioterapeuta está disposto a querer pagar o preço de ser um perito, porque sabe as consequências que estão envolvidas dentro da profissão. O que você tem a dizer a eles? Então, vamos lá. É uma atividade, não que a área clínica não tenha responsabilidade, né? Mas na área forense a gente tem uma responsabilidade e um peso, né, muito grande, porque a gente está trabalhando ali contribuindo na justiça com uma decisão, com um julgamento do juiz, né? Isso eu reflito muito na hora de escrever meus documentos.
80% do tempo do fisioterapeuta perito, ele é escrevendo. A gente colhe todas as informações nas avaliações, a gente correlaciona informações, a gente busca evidências científicas para dizer ali, ó, o que ele tem, não sou eu que estou dizendo. Foi autor tal e ano tal que traz isso na literatura e a gente faz a correlação com o que a gente vê, né? Então, a gente não está ali naquele documento para dizer o que a gente acha e emitir a nossa opinião. Não, é o que a gente está vendo. São as evidências corporais. Inclusive, a gente não, na avaliação clínica, a gente não considera, na avaliação clínica mesmo, né, que eu estou falando, não é nem seu nome, sua idade, não. É na avaliação clínica, nos testes específicos, a gente não considera o relato oral, verbal, e sim o que a gente está vendo de resposta corporal. Porque numa perícia, a gente pode ter pessoas que digam, eu estou muita dor. Só que a gente vai ver. Nos testes não corresponde àquilo. Tá sentindo diante dor, disso, né? Eu vou fazer uma pergunta, vou botar uma pimentinha aqui na nossa conversa, porque infelizmente a gente vive num país onde a corrupção ainda impera, Sim. não é verdade? E a gente vê escândalos e mais escândalos estourando aí de toda a natureza na mídia. Já aconteceu, sem contar, claro, os fatos, né, com nomes, não vamos fazer isso, mas já aconteceu de alguma empresa dessas chegar para a doutora e falar assim, doutora, eu te dou 50.000 aqui para você colocar no seu laudo que ele tá mentindo, que isso não corresponde com a realidade. Topas? Já foi assediada dessa Não, forma? nunca fui. Ou já escutou Graças a Deus. casos? Não, nunca fui. eu Eu já tive periciados que nitidamente entrou em contradição com o relato. O que ele fala na avaliação clínica não é o que a gente vê na empresa. E aí não tem o que fazer. Tem uma estrutura lá que adequada, né? Ergonomicamente perfeita. Ergonomicamente Acontece interessante. muito. É muito, mas... Por outro lado, nós temos casos como, por exemplo, fibromialgia, né? Tem pessoas que têm a fibromialgia, que é uma doença cada vez mais presente, e que na hora da sua avaliação ela não está sentindo dor. Mas ela sente a dor. Porém, na hora que a senhora foi avaliar, não sei por qual motivo, ela não sentiu aquela dor. Tem como saber se ela existe de fato ou não? A fibromialgia é um diagnóstico que não é feito por nós, tá? Eu já ia falar nisso. Ele é um diagnóstico, inclusive, bem demorado. O médico, quando vai fazer o diagnóstico da fibromialgia, ele não faz nenhuma consulta. Ele solicita muitos exames complementares, ele avalia temporariamente aquele paciente. Não é só os 12 pontos de dor, entende? E eu nunca peguei um paciente com fibromialgia porque não é uma doença relacionada diretamente ao trabalho. A gente só refazendo a pergunta, então, não somente questão de fibromialgia, mas hérnias, lerdorte, né, artrose, artrite, tendinites. Pode acontecer de a senhora ter um laudo falso positivo ou falso negativo? Por exemplo, a pessoa sente a dor, mas na hora que for a ser avaliada pela senhora, não sei porquê, não apareceu aquela dor. E aí? Como é que funciona isso? Existe o diagnóstico clínico, que é o do médico, né? Então, normalmente eles já chegam com os exames de imagem, com o diagnóstico clínico, certo? Quando a gente vai fazer a avaliação física, a gente avalia... eu normalmente não levo em consideração dor na avaliação pericial, porque é muito subjetivo, certo? Mas, durante o ato pericial, eu vou fazer a palpação, por exemplo, numa região, eu não vou perguntar se ele está sentindo dor, mas se ele sente dor, na hora ele vai dizer. Verdade. Ele não suporta. Entende? Então, é como eu disse, não é a resposta verbal, é a resposta corporal. Eu posso, inclusive, fazer um teste que não tem nada a ver com a doença dele e ele... Ai, tá doendo muito. Como assim? Não tem relação com a sua doença, mas eu não vou dizer ali, né? Sim. Eu anoto, finjo que estou entendendo que ele tá... Então, tem algumas estratégias que a gente faz para exatamente verificar se aquela pessoa está ou não fingindo aquele sintoma, especialmente a dor. Mas não é um critério meu, pericial,
avaliar a dor, porque dor é muito subjetivo. Subjetivo, Tem um outro aspecto que eu queria voltar, quando o Ronaldo Sim. tocou no ponto de corrupção, né? Para nós que trabalhamos com isso, nós sabemos também o grau, né, de importância da nossa profissão, o quanto que a gente galgou degraus para estar aqui, e também a gente não vai, por esse lado, se vender. Mas antigamente era muito comum, em alguns aspectos, né, a gente tinha vários escândalos de equipes periciais de várias profissões, né, com manipulação de laudos. Na imprensa, havia escândalos, vez ou outra, desses casos. Eles foram cada vez mais diminuindo. Eu imagino, num mundo sem tecnologia, sem câmeras, sem que você pudesse comprovar determinadas coisas, deveria ser realmente... Isso não se presente. não se encerrou, tá? A gente, atualmente, nós temos, sim, até ousadia minha falar aqui, mas eu, agora como assistente técnica, estou vendo muitos casos de grupos daqui de Natal, assistentes técnicos, peritos da Fazenda Pública, porque eu também trabalho muito na área previdenciária Sim, também, sim. então, processos contra o INSS, né, ou então foi negado um benefício e tal, né, ou esses clientes de banco também que querem solicitar um benefício, né, trocar o benefício, enfim, porque acredita que a lesão dele gerou uma incapacidade permanente. E eu tenho passado, como assistente técnica, vários perrengues por esse grupo de médicos que estão, como é que eu posso dizer? Medir as palavras, né? Manipulando. Um contraponto com relação a laudos. Laudos, exatamente. São Tentando fazer não ser são o que peritos que são nitidamente a favor das empresas, Uhum. que quando os advogados sabem que são eles, já sabe qual vai ser o resultado. Não existe outro resultado que não seja aquele. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim, Entendo. Sim. São muito a favor da empresa e não a favor do cliente. Então, existe um grupo, sim, atuando aqui em Natal, nessa perspectiva, inclusive impedindo fisioterapeutas de participar das assistências, dos atos periciais, né? Eles como peritos e nós como assistentes técnicos. Sim. Mas, né, eu estou montando, e até convidar você também, Ariberto, estou montando um grupo de fisioterapeutas que são assistentes técnicos aqui em Natal, que ainda é pequeno, mas vai crescer, Sim. né? Faço parte atualmente de uma comissão do CREFITO 1, de perícias fisioterapêuticas, onde a gente está montando um plano de ação para combater esses possíveis impedimentos. Ok. Já houve uma tentativa comigo, duas tentativas comigo, de 2 peritos, e eu mostrei segurança, que eu conhecia a legislação e que eles não podem impedir a nossa atuação no ato pericial. Que absurdo, né? Eles ainda alegam a lei do ato médico, né? E a gente sabe que essa lei do ato médico ela foi revogada em 2020, 2021, alguma coisa assim. E a gente tem lei ao nosso favor, né? Que nos respaldam que nós podemos, sim, ser peritos, trabalhar como assistentes técnicos, com perícia extrajudicial, com jurisconsultoria, com tudo que integra a fisioterapia forense, ou seja, a fisioterapia voltada para a justiça. Então a senhora não foi assediada por empresas, mas foi assediada por 2 vezes por peritos. Por peritos para não participar de atos periciais. Mas eu chego com a minha pastinha, toda armada. Então, assim, eu acredito, né, que eles tentam, mas quando chega um fisioterapeuta que está preparado, né? com propriedade, eles sabem que eles não vão O famoso se colar colou, né? Isso. Não deu certo. Então, aconteceu por 2 vezes, e eu disse, olha, a senhora está equivocada, o senhor está equivocado, eu estou citada nos autos, nenhum momento o juiz proibiu a minha participação no ato pericial, portanto, eu vou participar dessa assistência técnica, e meu cliente está aqui comigo. Então, a gente precisa se posicionar, Sim. Os fisioterapeutas precisam ter conhecimento disso, para que não passem por esses vexames, porque é ilegal,
né? É Esse imoral. impedimento, e é imoral. No início da carreira, eu ainda tinha esse tipo de coisa. Hoje é mais difícil, porque precisa estar no mesmo nível. Precisa. Então, precisa assim, depois de estar no você mesmo nível. fazer várias perícias para várias instituições, Entendo o feeling, de né? vários nichos, ou seja, o grau de experiência que você Isso. adquire te dá um respaldo muito legal. Então, isso que a doutora Ana Luísa está falando, eu entendo, né? Eu entendo. Mas que bom, né, que existe, então, meios, né, de fisioterapeutas se unirem com esse intuito. E tem que combater Sim. mesmo esse tipo de prática. Recentemente teve um cliente dessa advogada que eu Inaceitável. trabalho, que ele quis que a fisioterapeuta dele, que tratava ele há anos, já era uma pessoa de confiança dele, fosse citada como assistente técnica dele. Só que a fisioterapeuta não tinha experiência na área forense. Acompanhou ele no ato pericial e o médico perito, que estava ali responsável pelo ato pericial, impediu a entrada dela. E foi bem mal educado. E ela ficou arrasada. Ela não soube nem reagir porque ela não tinha conhecimento nenhum da área forense. Então, mais uma vez, a importância, né, de a gente não se aventurar em atuar num ato pericial como esse sem capacitação, Isso. sem conhecimento, porque você não consegue nem acompanhar um ato pericial, nem muito menos produzir um documento importante para quer que seja, para o seu cliente ou para o juiz. Então, por isso que eu falo, né? Não é só ter aquele desejo, mas entender toda a responsabilidade do que significa ser um fisioterapeuta florense, um perito assistente dentro da fisioterapia. Muitas vezes ele é atraído, e hoje na internet tem assim, é demais. Demais, assim. De vez em quando você tá lá no Instagram, né, passa propaganda. R$2.000 por perícia. Aquelas propagandas e bem não precisa de concurso público. E é interessante que eu vou olhar os caras, às vezes nunca fizeram nenhuma perícia. É isso que eu acho mais absurdo. Aqui, né? E aí as pessoas são atraídas, acabam se cadastrando, ou então fazendo os cursos de R$10 no fim de semana, porque tem cursos valendo, que custa R$10. São atraídas porque, de fato, o TRT, por exemplo, ele paga bem, né? Quando a gente vai comparar com um atendimento clínico, paga bem. Tá certo que o trabalho da gente é minucioso, a gente escreve, a gente... Mas paga bem, a gente é bem remunerado, né? A gente não pode dizer também que não é... Sim. Eu acho justo. É justo. Então, as pessoas são atraídas por isso, né? E na assistência técnica, e aí no tribunal, assim, a gente só recebe quando o processo está em trânsito de julgado, ou seja, encerrou. Então, eu posso receber o próximo mês, como eu posso receber daqui a 5 anos. É uma poupança forçada, né? Mas na assistência técnica, a gente recebe do cliente praticamente na hora, né? O que é para um cliente, uma causa de 500 mil, de 1 milhão, ele pagar 2.500, 3.000 reais para a gente, que é mais ou menos o que a gente recebe na assistência técnica, dando essa assistência para o cliente. Sim. Então, é uma remuneração boa quando comparado com um trabalho que você atende na clínica, que você tem um esforço físico maior, que você tem um desgaste maior, a gente não pode negar isso. Inclusive, essa foi uma das minhas escolhas, pensando a longo prazo, né? Porque eu também não sou mais uma jovenzinha. É isso. Então, a gente tem que pensar jovem. na nossa aposentadoria. Muito bem, mas quais são os entraves que a Ariberto citou, que existem muitos fisioterapeutas, peritos que não querem exercer, né, a função de perito, porque tem alguns entraves aí, tem algumas responsabilidades eu acho que eles não... perfil. É o perfil. Normalmente, na graduação, a gente é formado para atuar na área clínica. Então, as pessoas querem ir para a clínica, querem atender pacientes, quer reabilitar uma pessoa, não é? Quer ver... trazer a funcionalidade daquele indivíduo de volta, né? Trabalhar com crianças. Então, a graduação, ela envolve muito a gente nesse perfil de clínica, né? De reabilitação, enfim, de hospital, e a perícia, ela outro mundo. sai totalmente disso, é outro mundo. Diferente. Mas as instituições não estão já trazendo informações para os alunos, né? Para o formando sobre lá onde eu estudei, esse nicho? Na Paraíba, na UEPB, como eu falei, a gente já tinha um conhecimento
É porque É. Paraíba tá assim. Ambos. Inclusive, na época que eu estudava, eu já ouvia falar dela, né? Karina. Para você ver como É. tem todas essas questões. E É aí, importante trazer para os alunos isso, né? Sim. o que eu observo é o seguinte: Heriberto, nossa, você é fisioterapeuta perito assistente, que legal, né? Eu gostaria de ser, como que faz, tal. Quando ele começa a ver os pareceres, quando ele começa a ver os laudos ergonômicos, aí ele, nossa, não sei, vou pensar. Entendeu como que é? Tem muito isso. A Uma construção. coisa é você achar o que é O isso. entendimento da linguagem jurídica. Isso. É muita leitura, interpretação. Você tem que ler a petição. Você tem que. Né? Ler os autos e aí fazer o processo. Vazamento teórico. As bases. Você não está na clínica atendendo, entende? Então é um mundo muito diferente. E às vezes isso limita as pessoas de quererem ir para esse mundo. As pessoas querem atender. Então tem isso também, Tem sabe? isso. E também querem fazer dinheiro, porque como a senhora falou, né? Eu recebo quando transitado em julgado. Então, às vezes demora, se arrasta, né? Se arrasta, exatamente. Recurso, e aí demora para entrar, né? O Pix. Mas é como ela falou, eu acho que não é só pelo dinheiro, Sim. mas tem uma questão aí que é o crescimento que isso te traz Sim. ao longo dos anos. Porque assim, apesar de eu ter trabalhado muito na área bancária, mas cada perícia ela é única. É interessante. Cada demais. perícia é uma experiência singular. Então ali tu tá... Nossa, que diferente. E uma área que, como poucos atuam, quem atua, que tá ali no dia a dia, né? Se destaca e é conhecido, né? Não, chama a doutora Ana Luísa, chama a Heriberto, que eu quero. É interessante. Desde que eu comecei, eu já peguei perícias muito interessantes. E a gente conhece os bastidores das empresas, de grandes supermercados. Eu já fiz perícia em aeroporto. Então, assim, toda vida que eu vou viajar, eu me lembro dessa perícia. Porque era com aquelas pessoas que arrumam as malas dentro do avião, né? E eu, assim, vi cada coisa. Nem adianta comprar mala cara, viu, gente? Eu sei disso. Exatamente com aqueles carinhas que fazia aquele de arrumar as malas, né? Já fiz perícia em indústria de estética, em indústria em fonte de água mineral. Próxima semana, segunda-feira, estou indo fazer uma perícia no motel. Então, assim, é muito bacana essa experiência. Interessante. É muito interessante, porque a gente conhece os bastidores ali. Perícia em motel eu nunca fiz, não. Qual o objeto da ação do motel? Assim, o que é? Estão contestando o quê? A reclamante alega que adquiriu hérnia de disco. Ela é camareira, né? Sim. Camareira. Deve trabalhar bastante, né? Com certeza. Aí eu vou lá avaliar isso. Bem diferente também. E aí, com o passar do tempo, a gente já observa isso, né? Porque a gente observa que mais fisioterapeutas engajados, focados, disciplinados, estudiosos estão adentrando a esse mundo. E que bom, né? E que bom. Você acredita que a fisioterapia florense vai continuar crescendo com o passar do tempo? Sim, acredito. Essa comissão que foi instituída recentemente, coordenada por Karina, né? Kelly, pela fisioterapeuta Karina Kelly, ela vem com esse intuito, né? O Rio Grande do Norte é o único estado do Nordeste, do CREFITO 1, certo? E eu acho que do Nordeste, posso estar enganada, que não tem a súmula, o que é a súmula do tribunal? É aquela decisão que nos apoia enquanto peritos ali, né? E enquanto... Me respaldam, né? Nos respaldam, exatamente. Então, já existe súmula em todo o Nordeste, se não me falha a memória, mas falta no Rio Grande do Norte. Aí eu vou de encontro com essa situação que a senhora trouxe dos médicos, né? Será que não tem influência deles aí também, hein? Não sei. Impedindo? Mas existe um grande plano de ação, né? É uma fisioterapeuta daqui, que sou eu, uma de Alagoas, uma da Paraíba e uma de Pernambuco. E a de João Pessoa, né? Que é Karina, que coordena essa comissão. E a gente vai fazer um plano de ação que vai atuar dentro dos TRTs, né? Dentro do TRT aqui, no caso. Dos tribunais, de uma forma geral, né? E vamos fazer um trabalho de formiguinha.
Informativo. Informativo, inclusive para os magistrados, Ok. porque alguns magistrados ainda estão com resquícios ainda daquela lei do ato médico e muitas vezes, principalmente os mais antigos, não conhecem a atuação do fisioterapeuta. Sim. E a gente quer conseguir essa súmula exatamente para a gente ampliar esse trabalho e mais fisioterapeutas poderem ser capacitados, né, e atuarem dentro dos tribunais. Muito legal. Então, a gente Bem legal busca mesmo. isso, né? E desde que eu comecei, eu venho fazendo esse trabalho, divulgo o trabalho de Karina, que já tem bastante experiência, e é um curso excelente. Ela dá um suporte maravilhoso. E aí, com essa minha exposição nas mídias sociais, ela já tem vários alunos de Natal, né? E recentemente, semana passada, quando eu publiquei que eu gostaria de juntar essas pessoas, sabe? De a gente se unir para eu exatamente falar o que eu passei em relação ao impedimento dos atos periciais, para que os fisioterapeutas cheguem preparados, documentados. Eu lancei uma caixinha assim, de forma bem... E Sim. muitas pessoas fizeram contato comigo. Ana, eu quero fazer parte, eu tô fazendo o curso dela, tô terminando. Ou então, Ana, eu já tô atuando, mas não sei disso, me explique. Então, em breve, eu ainda não fiz esse grupo, mas eu vou fazer. Para que a gente tenha reuniões uma vez por mês, e a gente troque ideia, veja o que aconteceu com um, com o outro, pra gente ir se blindando. E, por favor, nos momentos finais do nosso programa hoje, a senhora traga essas informações pra gente. Quem quiser entrar em contato, como é que faz, quem procura, né, para fazer esses cursos, que está se identificando com a temática e quer entrar na área de perito fisioterapeuta, né, é muito importante. E uma ressalva, eu quero aqui parabenizar vocês, né, fisioterapeutas, Ariberto, meu amigo, a doutora que eu estou conhecendo hoje, Ana Luísa, pela escolha da profissão, porque a gente vê como é importante a fisioterapia em vários aspectos. A pandemia me trouxe esse olhar, sabe, Ariberto? Da real importância da fisioterapia na vida das pessoas. Sim. Pessoas que passaram aí por problema da pós-Covid e tiveram vários comprometimentos e através da fisioterapia estão voltando, né? Uhum. Estão conseguindo ter aí a restabelecida a sua saúde, suas funcionalidades. Pessoas que sofrem acidentes, automobilísticos também. Pessoas que ficam nas UTIs, Exato. né? Muito importante. Instituição de isso, longa né? permanência. Instituição de longa Então, assim, a permanência. atuação hoje do fisioterapeuta é muito abrangente, né? Eu quero perguntar para a senhora o que lhe fez lá atrás escolher a fisioterapia. A primeira ideia era fazer odontologia. E aí depois eu fiquei meio reticente porque eu tinha medo de dentista, eu tinha agonia do motor. Mas eu preciso encontrar uma área que me faça, que me dê o desejo de... E aí eu tinha certeza que eu não queria medicina. E eu me recordo que eu vi alguma reportagem na televisão, exatamente com esses exemplos, né, de pessoas que se reabilitaram a partir dos exercícios da fisioterapia. Eu disse, quero fazer fisioterapia, acho que é isso pra mim. Mas eu não tinha muita ideia do que de fato era fisioterapia. Por amor, então. Né? Sim, Despertou aquela sim. semente. Eu achei interessante aquela reportagem na época. Eu disse, quero fazer fisioterapia, acho que é interessante. Não sabia muita coisa, eu tive aquelas palestras na escola, né? E eu fiz vestibular na época só tinha aqui em Natal o UFRN e Universidade Potiguar. E eu tentei por 2 vezes a UFRN, fiquei ali quase, mas não entrei. E aí eu investi na Universidade Potiguar. É possível Isso aliar em 2001. 2001. É possível aliar a técnica com amor, porque perdoe também falar a vocês que eu já peguei cada fisioterapeuta brucutu, como se diz, que parece que ele tá pegando ali num pedaço de pau, sei lá, um legume, alguma coisa assim, que ele tá forçando a sua perna e não aguento mais, e ele, entendeu? E não tem um mínimo de empatia com a pessoa que tá sentindo a dor ali, né? Então, tem que se aliar a técnica com o amor também, né? Não, você não As pode... outras habilidades, né? Que a gente tanto prega, as exato. outras habilidades que a gente precisa no profissional. Não adianta ser o tampa da turma. Tem que saber se relacionar com as pessoas, tem que gerar empatia com o paciente para ele se fidelizar. São muitas outras habilidades relacionais que precisam ser desenvolvidas nesse aluno. E aí eu trabalho isso direto na faculdade onde eu sou coordenadora, né? Então... É uma profissão de muito contato físico, né? De muita intimidade relação, mesmo ali, de muita com a relação. dor,
um sentimento, né? Eu já fiz algumas fisioterapias que eu fiquei assim no auge, no céu, no oásis. Uma da vela, da cera quente, que você parafina, que você bota assim no pé, né, e tira, e aí vários mergulhinhos ali, e ali eu relaxava de uma forma que eu virava os olhinhos, deitava e cochilava. E a outra do eletroestimulador, eu acho um aparelhinho que você coloca lá na lombar e vai dando uns choquinhos. Eu dormia de roncar, que a minha fisioterapeuta chegava e dizia assim, ei, terminou. Deixa eu ficar aqui, que tá tão gostoso. É isso mesmo. Então, esse crescimento que a gente observa na fisioterapia com o passar das décadas, trouxe aí várias áreas, inclusive a Florence. Então, eu acredito que dentro dessa fisioterapia especializada, né, nós vamos ainda crescer muito, porque há um mercado que a mudança de mecanismo no mercado de trabalho, ela é constante, surgem novas questões ligadas ao trabalho, né? Então, mesmo que a gente hoje não utilize o sistema de Taylor e nem de Ford, mas o que é que eu observo? Parece muito semelhante ainda com esse passado de excesso de trabalho, culminando em adoecimento. Acho que o auge da fisioterapia é você assistir aquele filme de Charles Chaplin, Tempos Modernos, né? Ali é o auge da fisioterapia forense, né, doutora? E tem indústrias, viu, empresas que parece que a gente está vivendo aquele período. É impressionante, você não acredita que aquilo está acontecendo. Quando a gente vai para Subhumano, né? Subhumano. Algumas empresas fazer perícias em locais de trabalho, a gente só acredita porque está vendo, né? Tá vendo. É nesse sentido aí. Muito interessante. Uma outra coisa que eu queria trazer para a nossa conversa é relacionada às tecnologias, a IA, a famosa IA, né? Inteligência Artificial. O que vocês acham dessa coisa aliada à medicina com a fisioterapia, a IA, as tecnologias? Qual a visão que vocês têm? Eu acredito que Ana Luísa, assim como eu, dentro da nossa área de perícia. Por exemplo, os instrumentos, eles nos ajudam muito. Mas, por exemplo, a questão... Vamos pegar uma coisa da nossa época de graduação, a goniometria, né? Aqueles cálculos. A gente gasta muito tempo para fazer aquilo. Hoje a gente tem programas que nos ajudam com um nível de precisão semelhante. Isso. Como os relatórios já são longos, a gente tem os pareceres de muitas páginas para elaborar, os programas, eles me ajudam. Entendeu? Muito. Então, às vezes, por exemplo, em vez de eu ir fazer goniometria, eu vou fotografar dinamicamente e ali eu vou ter muitas informações daquele paciente. Você joga os dados e ele já te prepara lá. Eu acho que a tecnologia dentro da nossa área da fisioterapia contribui. Sim. Agora, eu sempre falo com fisioterapeutas mais antigos que eu conheço, eu falo, olha, mas eu nunca esqueço que com esse espaldar eu posso fazer vários exercícios. Basta o conhecimento e criatividade. Eu sei que aqui eu vou fazer várias coisas. Então, assim, o antigo e o novo, ele tá o tempo todo ali ao lado da minha profissão. Né? Que eu acredito que a doutora Ana Luísa usa programas também. Eu uso programas exatamente para medir a amplitude de movimento desses periciados, né? É importante dizer que quem vai ler nossos pareceres e nossos laudos são pessoas leigas, né? Então, o advogado, ele é leigo na área da saúde, o juiz, ele é leigo na área da saúde. Sim, é verdade. Né? Então, a gente precisa deixar aquele laudo com a linguagem mais acessível possível e, inclusive, essas medições, essas quantificações também, o mais compreensível possível, né, Heriberto? Então, um registro, uma foto com uma angulação... a pessoa que está lendo, o juiz que está vendo ali, realmente esse braço está mais alto do que aquele. É diferente de a gente colocar só o número. Então, leigos que eu já fui gestor hospitalar durante 12 anos em uma instituição do Estado e chegava a determinadas decisões judiciais que a gente tem que procurar o prontuário e tudo mais, embasar. Não estou dizendo que não vale o preço de uma vida, né? A vida realmente não tem preço e as urgências e emergências são iminentes, porque a pessoa pode morrer se ela não tiver aquele leito, se ela não tiver aquela medicação. Mas chegam umas decisões absurdas que são assim, cumpra-se em até 72 horas a compra do tal medicamento. Às vezes o medicamento nem aqui tem, é dos Estados Unidos. E como é que você vai viabilizar essa compra em 72 horas? Ou disponibilizar um leito que você não tem ali? Então, são essas incoerências que ainda existem. Em compensação,
Por exemplo, existe a quantificação, né? A gente qualifica, a gente quantifica. E nossos pareceres, nossos laudos, eles são quantificados por um código, que é o Código Internacional de Funcionalidade, a CIF. CIF. Para isso não existe ferramenta, você tem que conhecer. A CIF, Então, tudo que você colocar lá no seu parecer em relação à força, à amplitude de movimento, à sensibilidade, à contextualização do ambiente dele, à vida social dele, você tem que colocar dentro do código de funcionalidade. E para isso, a gente não tem ferramenta, a gente tem que estudar e quantificar na mão mesmo. Mas, Heriberto Queiroz, agora chegou aquele momento do nosso programa Bate-Bola, Jogo Rápido. Eu vou fazer uma pergunta, vou trazer uma palavra para a senhora, a doutora Ana Luísa, maravilhosa fisioterapeuta, e ela vai responder o que vem à sua cabeça. Tô com medo. Amor. Minha filha, Letícia. Que maravilha. Um beijo, Letícia, da Gabi, para você. Uma intuição. Nossa. Uma intuição. Eu não sei se... Ai, me ajude. Uma decepção. Depois Uma a gente volta para a decepção. intuição. Quando eu comecei na perícia e eu vi que poucos conheciam a gente enquanto fisioterapeutas peritos. Uma realização. Minha família. Uma cor. Uma cor rosa. A maré. A maré está perto daqueles que fazem ali o nosso dia a dia. A maré está perto das pessoas que são da nossa família, que nos valorizam. Um conselho. Sempre estudem, busquem conhecimento sempre. Esse é o caminho. Uma loucura. Jogar tudo pro alto e sair correndo. Sem paciência, mandar todo mundo se lascar. Lembrou da intuição. Intuição. Ai. Quando a gente... eu, particularmente, não sei se seria intuição, mas eu acordo e eu sinto o que vai acontecer naquele dia. Deixe uma mensagem para quem está nos assistindo daqui a 100 anos. E vai ligar lá no LevePod assim, olha que legal esse podcast, o que será que tem aqui? Aí vai assistir e o que a senhora tem a dizer? Veja o quanto a fisioterapia forense evoluiu. Vejam, nós estamos aqui em 2024 e hoje é profissional se batendo, buscando seu espaço na profissão. Que bom que chegamos a esse momento. Eu acreditei muito nisso em 2024 e hoje estou muito realizada com essa situação, esse cenário. Um beijo para você que está nos assistindo em 2124. Heriberto Queiroz, a pergunta que a gente ama. Uma curiosidade sobre a doutora Ana Luísa que ninguém sabe e que vai ser revelada agora. Uma curiosidade que ninguém sabe e que agora vamos saber. Eu fui ginasta. Tudo a ver com a fisioterapia. Rítmica, fui ginasta de ginástica rítmica por muitos anos e depois bailarina. Que muito maravilha, chiquérrima, né? E tudo a ver, tudo íntimo da fisioterapia. Eu já tinha uma sementinha lá atrás, né? Ciência corporal. Por favor, deixe suas redes sociais, seu contato e também aquela dica para quem quer ingressar como perito fisioterapeuta. Vamos lá. Por favor. Minhas redes sociais, eu gerencio 5 redes, né? Mas eu vou falar da forense, tá, né? Ok. Fisioterapia Ana Luísa Fisioforense, @ Ana Luísa Fisioforense. Tudo junto. A gente vai colocar embaixo também. Tomara que eu esteja dizendo certo. Mas... Ok. Ana Luísa Fisioforense. Certo? Que mais? Seus contatos. E aí, por esse Instagram, vocês podem fazer contato comigo, né? Fiquem à vontade. Eu tô sempre postando dia a dia do fisioterapeuta forense, das coisas que eu faço, dos convites que recebo, inclusive de hoje. Uhum. Inclusive, vou ter uma palestra logo mais num evento do CREFITO, né, onde vou falar sobre as contribuições da fisioterapia forense na Justiça do Trabalho. Estou muito feliz com esse convite.
Também quem quiser saber sobre os cursos disponíveis, também pode Então, entrar em contato. lá no meu Instagram, eu tenho o meu cartão digital, né? Que você pode acessar, fazer contato comigo pelo próprio WhatsApp. Então, lá tem meu WhatsApp pessoal, que vocês podem fazer contato, fazer perguntas. Algumas pessoas perguntam, você dá curso? Não, não dou curso. Ainda não, gente. Mas se preparem que Ainda não. 2025 vem um workshop por aí. Ainda não, mas eu indico sim cursos, né? Como eu falei, eu indico sim cursos e estou sempre postando lá, porque eu acredito que, como eu falei logo no início, o conhecimento é o caminho. E ela falou do cartão, já me lembrei de cupom de desconto, né? Acesse e ganhe um cupom de desconto Ana Luísa para fazer o curso, viu? Atenção. Muito obrigada pela sua participação. Você é uma simpatia, viu? Obrigada. Muito sucesso. Deus abençoe e continue nessa caminhada. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. A gente vai se encontrar aí pelas perícias. Sim, vamos. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui semanalmente, todas as terças-feiras, às 20 horas. Um grande abraço e até semana que vem. Muito obrigado a você. Nos segue nas redes sociais. Se inscreve no canal mais uma vez se ainda não deu o clique. E até a próxima terça, às 8 da noite. Até lá.